continuar dizendo para os nossos colegas, né, que se nós somos meros pareceristas, eles também são meros pareceristas de tribunal, porque a sentença do juiz continua não sendo nada além de um parecer de luxo para o desembargador, porque ela continua não valendo nada, pelo menos na justiça comum. Para vocês a coisa é um pouco diferente. Além de ter aqueles dois requisitos lá, mostrar sem controvérsia, se estiver em condições de mediar julgamento, tem que ter um pedido explícito ou juiz? Não, ele pode fazer de ofício. O juiz pode e deve, quando a gente fala que o juiz pode, sempre dizendo que ele pode e deve fazer isso de ofício. A parte já vai colocar a petição. Exatamente. Agora, colocar... eu acho que vai ser difícil que eles façam até com a gente pedindo. Que dirá sem a gente pedir. Por quê? Porque dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Isso aqui é o equivalente a você fazer várias sentenças num processo só. Você tem que parar, ler, entender, analisar. Então, e as execuções também, porque aí você vai ter múltiplas execuções acontecendo. A não ser que isso vale a pena sentenciar logo, em vez de ficar decidindo as provisórias. Talvez, ao invés de dar a liminar, você já julga o mérito de vez. Ótimo. E já executa como mérito. E não ficar executando como provisória, que dá mais trabalho. Com certeza. Agora, essa é a exceção. Eu acho que, em regra, os juízes vão ter grande resistência nisso. Já vi decisões de juízes resistindo, dizendo que não é bem assim, tudo, que não dá para prever se não vai ter controvérsia depois. Inventando, em síntese, inventando, porque... dá muito mais trabalho, em regra. Pode ser que por exceção, como essa situação que você está exemplificando, não dê. Mas em regra dá muito mais trabalho. Deixa eu ver aqui. Ok? Entendi todo mundo? Coisa julgada. Pessoal, aqui tem um negócio também super legal que vocês é que tem que trabalhar, porque se alguém conseguir fazer esse negócio vingar, são vocês. A gente tem que levantar o dedo. O CPC tem uma mudança sutil, muito sutil, no artigo de coisa julgada, na redação 506. Olha o artigo velho, do 472 do CPC. No 472 velho, estava escrito lá: a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiro. Olha a nova redação: a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro. Sumiu o não beneficiando. Olha o que dá para a gente construir em cima disso. O professor Marinoni está pensando muito nisso, conversei com ele recentemente, ele ainda não escreveu, mas está pensando muito nisso. Olha o que a gente dá para a gente fazer em cima disso. Exatamente. É basicamente isso. O que é a ideia? Imagine que você entrou com uma ação, um empregado entrou com uma ação alegando que determinado ambiente de trabalho era insalubre. Foi feita perícia, a empresa se defendeu, fez todo o contraditório, blá, 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 chegou-se à conclusão de que esse ambiente é insalubre. Todos os demais empregados podem se beneficiar desta sentença, porque a coisa julgada pode agora beneficiar terceiros, e, portanto, não discutir mais em suas próprias ações se o ambiente é ou não é insalubre. Porque já foi decidido numa ação na qual a empresa teve contraditório e ampla defesa, já ficou demonstrado que aquele ambiente era insalubre. E a justiça não é parque de diversões. Você não pode obrigar a justiça a ficar decidindo 1000 vezes a mesma coisa. Não tem esse negócio de você sair do outro lado e falar, vamos de novo, igual a gente faz em parque de diversões. Não tem isso. Se a justiça já decidiu, acabou. Aquele ambiente é insalubre. Agora, e se ela decidir que não é insalubre? Aí não prejudica. Por quê? Porque a coisa julgada não prejudica terceiros. Ela beneficia terceiros, mas ela não prejudica terceiros. Então, eu posso tentar dizer isso. Pessoal, é a mesma coisa do anterior. Faz sentido? Faz todo sentido. Essa empresa já teve oportunidade de se defender, de ter perícia. Por que eu vou permitir que ela faça isso 200 vezes para achar um juiz doido que dê razão? Para achar um perito comprado que diga que não é, igual a gente está vendo aí, né? É isso que a gente quer? Então, decidiu, aquele ambiente é insalubre, acabou, a justiça não vai ficar decidindo a mesma coisa um monte de vezes. Eu não sei se isso cola. É uma mudança muito radical. Agora, se colar, muda o processo brasileiro.
nessas ações nessas ações que você tem um mesmo evento causando dano para várias pessoas, se isso colar, muda o processo. Eu também vejo esse problema. O pessoal alegar, Fábio, o pessoal dizer, olha, isso aqui é ruim porque você vai dar a esses empregados 200 chances de provar a mesma coisa, que é que aquele meio ambiente é insalubre ou não. Então haveria um descompasso, uma disparidade entre as partes. Isso existe nos Estados Unidos, não é nenhum absurdo que eu estou dizendo, isso existe nos Estados Unidos, chama collateral estoppel. É exatamente isso. Eles discutiram isso muito, vocês podem jogar isso no Google, Non-Mutual Collateral Estoppel. Isso existe nos Estados Unidos. E eles já trataram desse argumento e já disseram, não tem nada a ver isso. Tem nada a ver isso. Por quê? Porque quando a empresa litiga, ela sabe que ela tem 200 trabalhadores. Então, ela investe naquela ação o capital necessário para litigar bem numa situação em que tem 200 potenciais beneficiários. Ela contrata um bom escritório, contrata um bom assistente técnico, etc, etc. O empregado só tem a causa dele. Então, o estímulo racional que ele tem para investir no processo é investir no limite em que aquilo é economicamente interessante para ele e não para o grupo como um todo. Eu vou investir num advogado que seja bom para mim e não para o grupo. Então, isso que eu estou dizendo primeiro, não é novo no mundo, é novo no Brasil, mas não é novo no mundo. Segundo, esses argumentos de que haveria uma disparidade em desfavor do réu não são verdadeiros, porque o sistema é naturalmente benéfico ao réu. Porque o réu desfruta de uma posição que ele litiga contra 200, e os 200 têm que litigar de 1 em 1 contra ele. Então, ele tem incentivos econômicos muito maior para litigar bem em cada ação do que cada um desses 200. Eu não sei se isso cola, não estou dizendo que isso cola. Agora, se tem alguma chance de colar, é com vocês. Porque se alguém vai aceitar isso, é a justiça do trabalho. Na justiça comum, a dificuldade vai ser muito maior. Eu vou tentar. Mas na justiça comum vai ser muito mais difícil. Vocês é que são o laboratório bom para que esse pedido seja, para que essa ideia avance. Então, partindo do pressuposto que vai colar. Ele não, aqui ele está numa sessão que trata genericamente da coisa julgada. Individual ou coletiva. E vamos pensar numa ação individual, uma reclamação. Isso. Como é que isso vai surtir efeito prático? Vai ser uma extensão em utilível da coisa julgada? O cara vai chegar e entrar e liquidar, falar, me atingiu beneficamente, eu quero. Talvez você vai ter que provar que você está na situação. Precisa de conhecimento, o cara já pode tirar a execução em pau. Depende muito da situação. Isso, na sua causa. Terceiro, digo. Isso, mas depende muito da situação prática. Se o que você quer é só a perícia, você não vai conseguir só executar e liquidar, porque a controvérsia pode não ser só essa. O que vai fazer é dispensar a prova. Se for idêntico, isso abre margem. Talvez, você poderia sustentar isso dependendo da situação. Mas, em geral, o que você vai ter? Você vai ter uma situação que você não precisa daquela prova. O réu não pode mais discutir se o ambiente é insalubre ou não. Ele pode discutir o tempo que você passava lá dentro, ele pode discutir se essa insalubridade afetou ou não afetou você, que montante de dano ela causou, mas não que ela existia. Tipo isso. Era a mesma dúvida. Vai ter que passar por uma fase de conhecimento. Eu não posso executar direto. Depende muito do caso. Vai depender muito do caso. Eu diria a princípio que não. Faz conhecimento, mas usa a prova emprestada e executa. Exatamente. Usar a prova emprestada para não ter que litigar mais essa questão. Essa questão não é nem só a prova emprestada. Tecnicamente é coisa julgada. Existe um efeito de coisa julgada que impede este debate em outra ação. Eu conhecimento. Tipo isso. Mas é um efeito da coisa julgada. Tentando determinar nas ações todas que estão correndo. Eu acho. É uma chance que vocês têm. Pega uma ação individual aí e fala, opa, empresa tal. Esse ambiente já foi considerado insalubre. Então agora é pau em todo mundo, porque esse ambiente é insalubre e acabou.
essa bola é de vocês. Eu dei aula sobre isso para os sindicatos bancários de Curitiba. Nós ficamos 1 hora nisso aqui. Porque, não, mas e se for assim? Não, mas isso é muito legal. Mas vamos pensar. Já tem gente querendo escrever artigo sobre isso. Porque a chance disso para os litígios favoráveis a empregados é fantástico. O potencial que isso tem é uma palavrinha só, mas o potencial que vocês têm, que para vocês isso é cotidiano. Uma situação afeta vários trabalhadores. E o que a gente tem até hoje é que esses vários trabalhadores entram com ações individuais, uns ganham, outros perdem, o mesmo ambiente é insalubre para uns, não é insalubre para os outros, porque os peritos são diferentes, etc, etc. O próprio juiz de ofício, se já teve um caso na vara, poderia usar a mesma perícia? Eu acho que na ideia da prova emprestada, sim. Mas aqui eu estou falando de efeitos de coisa julgada. Ele poderia, claro. No juizado especial, o previdenciário usa muito. Se já houve prova de insalubridade para fins previdenciários, eles usam muito prova emprestada. Mas se a questão for de direito, exclusivamente direito, porque quando se fala em insalubridade, a questão fática, né? E a prova, né, dos fatos. Os bancários, eles têm muitas demandas que dizem respeito a interpretações de regulamentos internos do banco, das atividades deles, de reestruturação da carreira deles, né? Então, se reestruturou certo ou não, se ele tem direito àquela faixa salarial ou àquela outra faixa salarial, e dispara. No Brasil, às vezes, milhares de ações com decisões completamente diversas. Eu não veria problema em usar também. Agora, é que na questão de direito, o código vai ter outros instrumentos, que vão ser os instrumentos de formação de precedentes, sobre os quais a gente vai falar. É verdade. Agora, nas questões fáticas, esse é o problema. O sistema de precedentes do código não aceita questões fáticas. Então ele vai ficar um sistema de precedentes de perna quebrada, porque ele não tem lugar para questões fáticas, ele só forma precedentes questões de direito. Então essa mudança pode ser, se ela colar, um jeito de suprir essa falha, né? Porque para as questões de direito, puramente de direito, o sistema de precedentes vai atender, né? Mas assim, tudo isso aqui é uma mera cogitação. Nada disso foi aceito, a gente não sabe se será aceito. Mas é como eu já disse, se a gente não pedir, aí não vai ser aceito mesmo. Nós aqui vamos ter que tentar fazer isso correto. Recursos. Eu tenho um outro slide de recursos, mas acho que eu vou tratar por aqui mesmo, só para a gente ir seguindo. Essa foi a ideia do novo CPC. Não, acho que eu vou tratar do outro slide. Bom, deixa eu ver que horas são. Só para a gente... 15 para as 3? Que horas nós fazemos o intervalo? 3 horas? Então, você troca o slide para mim, por favor, porque o outro slide está mais completo sobre recursos. O jeito do cara falar. Pessoal, aquele trecho que estava aqui foi o que o código disse que queria fazer com os recursos. Fux disse numa entrevista, isso está transcrito, tenho gravado para garantir, que houve uma expressiva diminuição de recursos no CPC, uma vez que acabamos com os embargos infringentes. Que construção belíssima, né? Foi. Acabou nada. E no fim das contas, a gente vai ver que não acabou coisa nenhuma. E segundo, que isso nem seria uma expressiva diminuição. E aí, qual é o problema que se quis diminuir, né, com os recursos? A ideia, aí parte-se do pressuposto de que há excesso de recursos no Brasil. E eu pergunto, não sabemos. O único jeito de saber isso seria fazer uma pesquisa empírica e descobrir se os recursos são providos ou não são providos. Porque se os recursos são estatisticamente muito providos, o que nós temos é excesso de decisão errada, que desafia recurso. Agora, se os recursos são estatisticamente pouco providos, aí realmente nós teríamos excesso de recursos no Brasil. Como ninguém pesquisou isso, a gente não sabe, e o mais provável é que isso seja muito variável, né, que a gente não tenha uma estatística única sobre isso. Então,
nós não sabemos exatamente se temos muitos ou não. O código usou esse discurso de reduzir recurso, que é um discurso que pega muito bem, né? É uma coisa, tem muito recurso, vamos acabar com o recurso. Mas no fim, como não havia um dado concreto, com medo de acabar com alguma coisa que não devia, o código não acabou com praticamente nada, não mudou praticamente nada. Bom, o que nós temos de decisão agora, né? O artigo 203 vai falar da tipologia das decisões judiciais. O que nós temos? Sentença, decisão interlocutória, despachos, atos meramente ordinatórios. É isso que está em primeiro grau. Sendo que no procedimento do processo civil, não de vocês, no processo civil, a sentença será recorrível por apelação e a decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento em algumas situações. Em outras situações, a decisão interlocutória não será recorrível, vai ser recorrível só na apelação, tal como vocês. Na verdade, o que aconteceu foi uma aproximação do processo civil para o processo do trabalho. Em algumas situações, as decisões interlocutórias serão recorríveis de imediato, em outras situações, elas não serão recorríveis de imediato, nós vamos ter que esperar a apelação. Os despachos são sempre irrecorríveis. Nos tribunais, nós vamos ter as decisões monocráticas de um lado e os acórdãos de outro lado. Essa é a regra básica que eu estou explicando aqui. O agravo de instrumento, o prazo foi aumentado para 15 dias. Então, o agravo que era em 10, agora é em 15 dias. Vocês usam agravo de instrumento em alguns casos, né? Eu imagino que esse prazo para vocês também seja elevado agora para 15 dias. Não? Tem prazo próprio. Está previsto? Ok, então tá bom. Então, para nós ele foi aumentado. E o que aconteceu? O artigo 1015, a regra básica, deixa eu ver se está aqui no slide. A regra básica do artigo 1015, isso aqui nós já comentamos. A regra básica do artigo 1015 vai nos dizer o seguinte, vou voltar aqui, vai nos dizer o seguinte: cabe agravo de instrumento, cabe agravo de instrumento nas hipóteses previstas neste artigo. E aí tem lá 9 incisos falando quais são as hipóteses que cabem agravo de instrumento. E o último inciso vai dizer, nos demais casos, expressamente previstos em lei. Então, o artigo 1015 quis criar um rol exaustivo de decisões agraváveis. Ou havia essa intenção explícita. Você só faz agravo nessas hipóteses explicitamente previstas aqui. Fora isso, você aguarda e recorre de tudo na apelação. A ideia era boa? Claro que não. Por quê? Toda vez que você faz um rol exaustivo, você esquece alguma coisa na metade, esquece alguma coisa no caminho. Não foi exceção. Esqueceram um negócio nesse rol. Qual foi o jogo dos 7 erros desse rol? Competência. Esqueceram de prever agravo de instrumento para as decisões de competência do juiz. Então, e aí? Pois é, aí veio esse problema. O que eu faço agora com as decisões de incompetência? Porque é péssimo, imagina, se eu não puder recorrer agora, o processo vai embora para outra justiça. E aí? Como é que eu vou apelar depois? Né? Não tem jeito. Então, ainda mais nós que é Ministério Público, vai para outro Ministério Público, lá onde tiver que ir. Então, não tem jeito, tinha que ter. E aí surgiram 3 teorias para resolver esse problema. A primeira teoria do sempre chora. O código criou um rol exaustivo e achou que não devia botar isso lá, sempre chora. A segunda é a teoria de que ia caber mandado de segurança, que era uma teoria meio fraca pelo seguinte, não é que essa decisão é irrecorrível, ela não é recorrível de imediato, mas ela é recorrível no futuro. E a terceira, que foi a que colou, cabe agravo de instrumento por analogia. Pois é. O rol é explicitamente exaustivo, está escrito lá, em outras hipóteses expressamente previstas em lei. Cara, por analogia, o pessoal fala, não dá para não ter agravo aqui, tem que ter, então tem. Então, todo mundo já está aceitando. Outras hipóteses, analogicamente, pois é. hipóteses também. Pois é, foi isso que aconteceu.
Na prática foi isso. Todo mundo já está aceitando o agravo, já tem precedente do TJ, TRF2, todo mundo já está aceitando. Também tem gente não aceitando, esse que é o problema. Outro problema do rol é o seguinte, o rol não é mais pró et contra em toda situação. Você vai ter decisões que cabe agravo se ela for de indeferimento e não cabe se ela for de deferimento, como é o caso da justiça gratuita, por exemplo. Quer dizer, nós estamos voltando ao Código de Processo Penal de 43. O agravo de instrumento está igual ao recurso sentido estrito, lá do Código de Processo Penal. Coitados que vai fazer concurso, porque agora tem que estar decorando as hipóteses do que é segundo o eventum litis e o que é pró et contra. Então, você vai ter hipóteses de agravo de instrumento que vão caber ou não vão caber. Terceiro problema, naquilo que não cabe agravo de instrumento, não tem que fazer protesto, como vocês têm que fazer. Não tem que fazer protesto, você simplesmente recorre lá na apelação. Eu estou chamando isso de nulidade zumbi. Porque você tem uma nulidade, você não sabe se está morta ou viva, porque ninguém protestou. Você vai levando. Na apelação se resolve se ela está viva ou morta, porque não tem que fazer protesto. Foi um equívoco também. Durante a tramitação do código, houve quem defendesse que tinha que fazer protesto. Alguma versão do código chegou a ter o protesto. Depois acabou eliminado, porque falaram, mas aí teve o protesto, vai ter que ter contra-razões do protesto, vai virar uma confusão. Então, deixaram para lá. Então não tem. Mas o Marcos Destef, o curso de vocês lá na escola, em Brasília, ele falou que já fez até um modelinho. Ah, é? De protesto? Ele vai usar. Ele está na justiça estadual, que é uma selva, né? Então é melhor usar. Para não ter dúvida, é melhor usar. Exatamente. Exatamente. Como diz aquele sujeito do rádio, bom mas se puder evitar, é melhor ainda, né? Exatamente. Então é isso, eu também faria. Mas eu na justiça federal não, pessoal, acho que é mais tranquilo. Se eu tivesse na justiça estadual, eu faria isso também. Vocês já fazem, né? Para vocês isso já é habitual. E o protesto é simples também, né? Ele não tem que ter os argumentos, é simplesmente marcar a posição. Eu acho salutar que tenha, acho até uma questão de boa fé. Você dizer, isso aqui está errado, eu vou recorrer. Muitas vezes o juiz, inclusive, mudava a decisão. Quando tinha agravo retido, muitas vezes o juiz se retratava da decisão. Então eu acho que é bom você apontar a sua insatisfação, porque você dá até a oportunidade para que o juiz se retrate e evita anular um processo depois lá no tribunal. Então nesse ponto acho que o código foi infeliz. Eu acho que valia a pena ter o protesto, sim. Bom, algumas situações especiais, né? Isso aqui é só o artigo 330, tá pequenininho ali, mas é só o artigo 330 e 331, são os recursos de indeferimento da inicial e de improcedência liminar. Se o processo morreu, vai caber apelação, não tem sombra de dúvida disso. A única questão é se o processo não morrer totalmente, se o juiz julgar indeferir a petição inicial parcialmente ou julgar liminarmente improcedente parcialmente. Aí vai caber agravo de instrumento. O CPC partiu do pressuposto de que os recursos se definem pelo que vai acontecer com o processo e não pelo conteúdo da decisão, salvo nessa situação de agravo que não vai caber. Fora isso, se o processo morre, é apelação, se o processo não morre, é agravo de instrumento. Esse problema nós já tratamos. Isso aqui de tutela nós ainda vamos tratar, porque é um problema um pouco mais sério para a gente conversar depois. Decisão interlocutória de mérito. Vai caber, como eu já disse, agravo de instrumento, um agravo de instrumento com alma de apelação. Inclusive vai ter sustentação oral. E o CPC, no texto, adota o modelo de sustentação oral da Justiça do Trabalho, que é a sustentação oral depois do relatório. Coisa que eu duvido que os tribunais vão fazer também. Porque eles botam o advogado lá, o advogado vai falando, ninguém está ouvindo ele. Exatamente. Então eu acho que não vai acontecer. Mas o CPC adotou esse modelo. Primeiro o relator dá o relatório, depois tem sustentação oral, que é muito mais razoável, inclusive. Mas não vai acontecer, eu acho. Rol do agravo instrumento está ali, o rol dos incisos. Basicamente, das decisões mais sérias, cabe agravo de instrumento. Então, das tutelas provisórias, cabe agravo de instrumento, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, das mais sérias cabe.
mas ficaram coisas de fora. E qual que é o problema também? E se, porque a vida é muito rica, e se tiver uma decisão fora do rol que eu preciso de um recurso imediato, está causando prejuízo? Falta realmente uma cláusula de abertura, dizendo, olha, em outras hipóteses em que a parte demonstre prejuízo caso o recurso não seja apresentado imediatamente. Deveria haver uma cláusula de abertura do sistema, que não existe. E qual que é uma delas? É o famoso diferimento da liminar, que não é o deferimento. É a situação em que você pede uma liminar e o juiz diz que difere a análise da liminar para depois da contestação. O que é péssimo, porque aí você nem ganhou nem perdeu, né? Você fica no limbo. E o pior, o STJ já disse há tempos que essa decisão é irrecorrível mesmo, e agora vai se tornar ainda mais irrecorrível no novo CPC. Então, o juiz não aprecia liminar e você não pode fazer nada. Nos juizados especiais, não sei se você sabe, isso acontece todo dia. Todo dia. É coisa normal do juizado, o juiz não apreciar liminar. Ele difere a análise da liminar para depois, dá a liminar na sentença, é lotado. Esperar o contraditório. Exatamente. Exatamente. Ô, Claude, o Francilio Neto não foi juiz aqui em Campinas? Foi? Foi. O Claude tem uma memória de elefante, não foi, Claude? Como Francilio Neto não foi juiz aqui em Campinas? Iniciou ele, eu já peguei ele, acho, como desembargador. E pessoal, não acreditem muito nessa hipótese de mandado de segurança. Não sei como é que está para vocês, mas na justiça comum, é muito raro se admitir mandado de segurança como sucedâneo recursal. Muito raro. Eu fiz uma pesquisa longa no STJ e não achei praticamente decisão nenhuma deferindo mandado de segurança como sucedâneo recursal. Por quê? Porque o STJ exige não apenas que não caiba recurso, mas que a decisão impugnada seja teratológica. E ele diz isso sempre, mas eu não achei nenhum caso que ele disse, e foi. Ele sempre diz, deve ser, e no caso não é. Eu li umas 100 decisões, não achei nenhuma. Então, na justiça comum, não sei para vocês, na justiça comum, usar mandado de segurança como sucedâneo recursal, pouquíssimo provável. Chances quase nulas de você ganhar alguma coisa. Raríssimo mesmo. Essa hipótese nós já falamos também, prevista no Código. Procedimento do agravo, basicamente o mesmo procedimento que existe hoje, está no artigo 1017, mas não tem muita novidade em relação ao que a gente está acostumado hoje. A única novidade é que, quando o processo for eletrônico, você não precisaria, diz o Código, juntar as peças obrigatórias, porque afinal de contas o processo é eletrônico. Aí sabe o que os tribunais já fizeram? No dia seguinte, ao entrada em vigor do CPC, os tribunais, resolução, portaria, ato normativo, considerando que os sistemas ainda não estão integrados, a juntada de peças continua obrigatória, até que os sistemas de primeiro e segundo grau estejam integrados. Então, por hora, se forem fazer algum, continuem juntando as peças, porque ainda existe risco. E o Código no processo eletrônico acaba com a comunicação de agravo, com a comunicação juízo recorrido, o VL 526, que é uma idiotice, né? Isso era uma casca de banana processual, só servia para você perder agravo, porque o juiz nunca se retratava, só servia para você perder agravo, porque você esquecia de comunicar e aí perdia o agravo por causa de um esquecimento, de um negócio que não serve para nada. O Código acabou com isso no processo eletrônico, mas ainda não acabou no processo físico. Então, por enquanto, no processo físico, ainda tem que continuar comunicando. Apelação, artigo 1009. A apelação é feita a partir no sentido do artigo 1009, a apelação se tornou um grande recurso do processo civil, tal como o recurso ordinário para vocês. Então, tudo que não pôde ser impugnado por agravo de instrumento será impugnável na apelação.
O que, como eu disse, é bom e é ruim. Se é bom porque você não vai ter recurso no meio do processo, é ruim porque você corre o risco de anular uma sentença por um problema que você já podia ter resolvido antes, durante a tramitação processual. Mas, enfim, continua, a previsão é essa. E você vai suscitar, parágrafo 1º, na apelação, aquelas questões que você não pôde recorrer ao longo da tramitação processual, porque não cabia agravo de instrumento. E aí, alguns autores escreveram um artigo, o Zulmar Duarte, o Gajardon, eles escreveram um artigo muito interessante falando sobre o problema daquele entendimento que diz que cabe agravo de instrumento por analogia. Por quê? Porque se cabe agravo de instrumento e eu não fiz, então eu não posso recorrer na apelação, porque cabia. O problema é esse limbo. Era preciso que o rol fosse certo, porque ou cabe ou não cabe, porque se cabe, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer agora, eu não posso fazer depois na apelação. A decisão está preclusa. Se não cabe, aí eu posso fazer depois na apelação. Então, essa incerteza do rol não ser exaustivo, de caber analogia, não sei o quê, é muito ruim, porque eu não vou saber se houve preclusão ou não. E, de fato, essa crítica deles é muito pertinente. Se admitir fora do rol taxativo, vai ficar aquela discussão. Não entrou, precluiu, exatamente. Entrou, não cabe. E aí você corre o risco de você entrar, o tribunal dizer que não cabe. Ou então de você não entrar e o tribunal dizer que tinha que entrar. Cabia. Exatamente. É muita sacanagem, mas é verdade. E se você fizer isso, se você for o recorrido, você vai fazer isso nas contrarrazões. E se você fizer isso nas contrarrazões, o recorrente tem outras contrarrazões. Então agora tem contrarrazões de contrarrazões. O Código prevê expressamente umas segundas contrarrazões para o recorrente, se o recorrido levanta questões preliminares que foram julgadas ao longo do processo. Qualificação da apelação, etc, etc. Qual que é a grande novidade da apelação? Artigo 1010. Parágrafo 3º. Não existe mais juízo de admissibilidade da apelação. Errou esse negócio? Aquela reforma. Tá vendo? Não existe juízo de admissibilidade da apelação. O que significa isso? O juiz agora, a partir do momento que ele recebe, que ele profere a sentença, o juiz é mero despachante. Ele recebe a apelação, recolhe as contrarrazões e manda para o tribunal. Ele não decide mais nada a partir do momento que ele sentenciou. Antigamente, o que a gente dizia? Deve ser por isso que você errou. O que os professores de processo diziam? Que o juiz recorrido avaliava os requisitos extrínsecos de admissibilidade, mas não avaliava os requisitos intrínsecos. Então ele avaliava preparo, tempestividade, mas ele não avaliava o mérito. Mudou para os outros, né? Aquela lei que veio depois do bom, tá. Não. Isso, eu achei que tinha que mudar para todos. Ok, não. Então, é isso aí. Agora, mas por que? Aí agora o juiz não faz nada. O juiz, em primeiro grau, o que ele faz? Recebe os recursos, recebe o recurso, recebe as contrarrazões, manda para o tribunal. Por que ele não faz nada? Ele não faz nada porque o CPC quis acabar com a história do recurso trancado, que era aquela questão que acontecia quando o juiz recebia a apelação, julgava a apelação intempestiva, ou deserta, ou qualquer coisa que o valha. O que você tinha que fazer então? Um agravo de instrumento para destrancar a apelação. Como o CPC queria acabar com isso, isso não é hipótese de agravo, não está no 1015. Por que não está no 1015? Porque o juiz não faz mais esse serviço. O recurso sobe automaticamente. Aí o que é a minha pergunta? E se ele fizer? E se ele fizer? Aí, vocês são iludidos com esse negócio de MS. Não vai caber essa MS. Vocês são iludidos. Não vai caber isso. O que eu faria? Eu faria agravo de instrumento. Eu faria outro agravo de instrumento. Mas não tem jeito. Vejam. Porque vejam. Não está na lista lá, ué. Pois é. Mas por analogia. Por analogia. Mas é um negócio. Isso é para mostrar. Na justiça
Justiça do Trabalho, eles acabaram com o agravo praticamente e criaram o MS indiscriminadamente. É mesmo? Sim. Vocês conseguem achar, entrar fácil. É lá nas costas do projeto da correção percentual. É muito comum na Justiça do Trabalho. Não, mas nesse caso, o caso de correção. Eu não faria MS na justiça comum, eu faria grave de instrumento por analogia. Acho mais fácil fazer caber a analogia do que fazer caber mandado de segurança. A justiça do trabalho vai caber correção. É correção, talvez. Pois é. Você é verdade. Pessoal, então só para fechar, para a gente tomar um café. Então, o juiz de primeiro grau não deve mais fazer juízo de admissibilidade. Ele recebe a apelação, recolhe as contrarrazões, manda para o tribunal. Por isso é que não existe mais agravo de instrumento nessa hipótese, porque o juiz não deve fazer isso. Agora, se ele fizer, ou vocês fazem MS, como vocês sugeriram corretamente, ou você faz, ou você vai ter que fazer um agravo de instrumento por analogia e confiar nessa analogia. A ideia foi exatamente diminuir recurso, porque era um recurso a mais para o tribunal julgar esse agravo de instrumento. E, muitas vezes, se o sujeito já fez a apelação, ele vai querer fazer subir de qualquer jeito. Então ele vai levar para o tribunal de qualquer jeito. Vamos tomar café, então a gente já volta. Pessoal, só queria falar uma coisinha para vocês. Não precisa. No dia 27 de junho de 1996, portanto, há 20 anos, doutor Fábio, doutora Liliana, doutora Ana Lúcia e Maturana também. Luiz Henrique também, né? E nós tomávamos posse do Ministério Público do Trabalho. É só dizer o seguinte, foram 20 anos muito bons. Eu escrevi uma pequena brincadeira no Face e disse que veio novos 20 anos. Parabéns, Fábio, para mim também, né? Parabéns, velho. Leia o que você não lê. Você tem que tomar cuidado para você não ler o que não pode. Uma coisa está lá em em execução. Quem que está